Ela não vai te dizer que está se apaixonando. Nunca. Mas o corpo dela entrega. E mais ainda, existem 3 perguntas sutis que toda mulher faz quando já está emocionalmente envolvida. E 99% dos homens nem percebem. Enquanto eles ficam tentando adivinhar, você vai aprender hoje a ler os verdadeiros sinais da paixão feminina. Assiste até o final e controle totalmente esse jogo. Existe um momento na interação entre homem e mulher em que o jogo começa a sair do campo superficial e entra silenciosamente na zona do envolvimento emocional. É aqui que as perguntas mais perigosas e reveladoras começam a aparecer. E a primeira delas surge quase como um comentário casual, mas por trás carrega um peso brutal. O que você pensa sobre mim? Essa pergunta, por mais inocente que pareça, revela que o desejo dela já cruzou uma linha interna. Agora, o cérebro dela não está mais apenas testando o seu valor. Ele está buscando validação emocional direta. As mulheres operam no território da insegurança controlada. Desde a evolução primitiva, o risco de investir emocionalmente num parceiro incapaz de oferecer proteção, recursos e estabilidade sempre foi um dos maiores perigos biológicos para a sobrevivência feminina. Como mostra David Buss, um dos maiores pesquisadores do comportamento de acasalamento humano, a mulher desenvolveu mecanismos altamente sofisticados para filtrar e testar o investimento emocional de um homem antes de se entregar completamente. E é exatamente aqui que entra a busca velada por validação. Quando ela pergunta o que você pensa sobre ela, o que está acontecendo nos bastidores é uma necessidade de reduzir o risco. Ela já começou a investir emocionalmente. Ela já se permitiu sentir desejo, já se entregou ao jogo da sedução. Agora o medo biológico dela é simples. Será que estou investindo em quem também me valoriza? Ou estou entregando minha energia emocional para alguém que vai me abandonar depois que conseguir o que quer? Essa pergunta é a forma inconsciente que o cérebro feminino encontrou para tentar medir o seu nível de comprometimento sem expor sua vulnerabilidade. Mas aqui mora o detalhe mais perigoso. A maioria dos homens entrega o jogo nesse momento. Com a ânsia de agradar, com medo de perder a mulher, o homem comum se precipita, derrama declarações, abre o coração cedo demais e oferece toda a validação de bandeja. Resultado? A tensão emocional desaparece, o mistério se dissolve e o desejo feminino começa a esfriar. Porque o que mantém o desejo vivo não é a certeza, mas a tensão. Leon Festinger, com sua teoria da dissonância cognitiva, explica que quanto mais uma pessoa investe emocionalmente sem ainda ter uma resposta definitiva, maior tende a ser o seu apego. É justamente o espaço da incerteza que faz com que a mente feminina continue presa ao jogo, buscando sinais, tentando decifrar o seu real posicionamento. Quando o homem entrega tudo de forma imediata, ele quebra esse ciclo. Ele oferece a segurança absoluta que, paradoxalmente, mata o próprio desejo dela. O homem estratégico, ao contrário, enxerga essa pergunta como um termômetro do avanço emocional dela. Ele sabe que, nesse ponto, já está dominando o centro emocional da mulher, mas ele não entrega o controle. Ele responde de forma calibrada, ambígua, sempre deixando espaço para ela continuar investindo, buscando, se esforçando. Ele mantém o campo emocional dela aquecido, criando a sensação de conquista progressiva. E quanto mais ela sente que precisa trabalhar emocionalmente para alcançar sua aprovação completa, mais presa ela fica. E é justamente nesse estágio que a próxima pergunta começa a surgir. Porque quando o desejo dela já está plantado e a necessidade de validação não basta mais, o cérebro feminino começa a dar um passo adiante, projetar o futuro. Agora, ela quer saber se pode construir algo. Se você é, de fato, o homem que vai oferecer não só desejo, mas segurança emocional e estabilidade para investir ainda mais fundo. E é sobre essa escalada emocional que vamos mergulhar agora. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam,
conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres. Então atenção, o livro digital. A Psicologia da Sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Quando a mulher começa a entrar nesse estágio, o jogo psicológico muda de nível. Já não estamos falando apenas de desejo momentâneo ou validação emocional. Agora, o cérebro dela está começando a projetar. É aqui que surge aquela pergunta carregada de intenção, muitas vezes disfarçada de curiosidade. Como você vê o nosso futuro? Essa simples pergunta esconde uma engenharia emocional extremamente complexa. Por trás dela, existe uma busca desesperada por segurança, estabilidade e, principalmente, exclusividade. A mente feminina, programada ao longo de milênios de evolução, trabalha o tempo inteiro com projeções de risco e benefício. Robert Trivers, um dos maiores biólogos evolucionistas do mundo, desenvolveu a teoria do investimento parental justamente para explicar esse comportamento. Enquanto o homem, biologicamente, pode gerar descendência com baixo custo físico e emocional, a mulher, por outro lado, sempre carregou um investimento biológico altíssimo: gestação, parto, amamentação e criação. Por isso, o instinto dela exige, antes de qualquer entrega total, a confirmação de que está investindo no parceiro certo. E nada revela mais essa preocupação do que o desejo de prever o futuro da relação. Quando ela faz essa pergunta, o que está pedindo, sem verbalizar, é um mapa emocional que a tranquilize. Ela quer saber se você vai permanecer, se vai assumir a liderança emocional, se vai oferecer proteção, recursos, validação social e, principalmente, comprometimento exclusivo. Mas repare, ela não pede isso diretamente. Ela coloca a pergunta de forma aberta, exatamente porque ainda tem medo de se expor por completo. Ela quer que você assuma o papel de definir o próximo passo, sem que ela precise correr o risco de parecer vulnerável. Aqui está o ponto onde o homem comum mais uma vez tropeça. Quando confrontado com essa pergunta, o homem inseguro geralmente faz uma de duas coisas. Ou ele foge da conversa com desculpas evasivas, demonstrando medo de compromisso, o que gera insegurança e mata o desejo. Ou ele, movido pela ansiedade de agradar, se precipita, prometendo vínculos e planos futuros que ainda não estão solidificados, transferindo o poder emocional da relação para as mãos dela. E ambos os comportamentos destroem o posicionamento masculino. O homem estratégico entende que essa pergunta é mais uma etapa do investimento emocional feminino. Ao chegar nesse ponto, ela já está emocionalmente envolvida. Agora, ela busca apenas ampliar o nível de entrega. Mas o verdadeiro controle não está em prometer, está em calibrar a entrega. O homem que domina o jogo responde com segurança, mas sempre mantendo uma margem de mistério. Ele transmite estabilidade, sem abrir completamente o jogo. Ele permite que ela veja possibilidades, mas não certezas absolutas. Ele entrega visão, mas não garantia. Isso mantém a tensão emocional ativa, porque a mente dela continua investindo e buscando preencher o restante do quadro por conta própria. Esse é o campo da incerteza controlada, um dos territórios mais poderosos da manipulação emocional. Ela já sente que existe futuro, mas ainda precisa trabalhar para garantir esse futuro ao lado de um homem de alto valor. E quanto mais ela trabalha emocionalmente, mais presa ela fica no próprio investimento. Mas essa tensão crescente gera um efeito colateral inevitável. Quando o desejo atinge níveis ainda mais altos e o medo da entrega completa começa a pressioná-la internamente, surge a pergunta final, aquela que escancara a tentativa desesperada de garantir reciprocidade emocional. E é exatamente esse próximo movimento dela que vamos decifrar agora. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente. 3 perguntas. Eu te agradeço antecipadamente. Você é o além da média.
Depois de percorrer as etapas iniciais do desejo e do envolvimento emocional, a mulher chega ao ponto mais vulnerável do jogo. O momento em que o medo de estar mais envolvida do que você começa a pressioná-la por dentro. E é nesse estágio que surge uma das perguntas mais reveladoras e perigosas de toda a dinâmica de sedução. Você sente o mesmo que eu? Essa simples frase carrega uma carga emocional brutal, porque na prática ela está tentando equalizar o nível de entrega. Ela já investiu, ela já se envolveu. Agora, o medo inconsciente é de estar sozinha nesse mergulho emocional. O desejo feminino, como bem demonstra a teoria do apego de John Bowlby, não é linear como o do homem. Ele opera através de uma combinação instável de necessidade de segurança, medo de rejeição e busca constante por reciprocidade emocional. Quando ela chega a esse ponto, a mente dela já está dividida. De um lado, o desejo profundo por você. De outro, o pânico de estar completamente entregue sem garantia de retorno. Essa pergunta é, na prática, um grito psicológico pedindo por validação definitiva, mas formulado de forma indireta para não expor sua fragilidade. O homem comum, mais uma vez, costuma cair justamente aqui. Movido pelo impulso de agradar, pela ilusão romântica ou pelo medo de perder a mulher, ele se apressa em oferecer garantias emocionais totais, declarações de amor precoce, promessas de futuro inabalável e uma entrega emocional completa. O problema é que, ao fazer isso, ele elimina o fator mais poderoso que mantinha o desejo dela vivo até aqui, a tensão da incerteza. Ele transforma o jogo psicológico em algo previsível, confortável e, consequentemente, entediante para o instinto feminino. O homem estratégico, ao contrário, entende que essa pergunta não é um pedido por respostas objetivas, mas um teste final de dominância emocional. Ao não se precipitar, ao não ceder totalmente, ele mantém o campo emocional dela aquecido, permitindo que o próprio cérebro feminino continue a trabalhar, a investir, a buscar por sinais, a desejar ainda mais. Ele responde com inteligência de forma ambígua, transmitindo conexão e interesse, mas sempre mantendo uma leve neblina de mistério no ar. Não porque ele não sente, mas porque entende que o desejo feminino precisa desse campo de tensão emocional para permanecer ativo. Aqui o jogo deixa de ser sedução e passa a ser controle, porque nesse estágio, quanto mais ela sente que ainda precisa conquistar 100% da sua validação emocional, mais ela permanece presa dentro do próprio investimento. E quanto maior for o investimento dela, maior será o apego à entrega e a submissão emocional que naturalmente se desenvolve. Ela se envolve não apenas porque você corresponde, mas porque trabalhou emocionalmente para conquistar o que ainda sente que não possui completamente. E é exatamente aqui, meu irmão, que o verdadeiro homem de alto valor se destaca da massa. Enquanto a maioria ainda busca palavras bonitas, o homem que entende o jogo psicológico opera no campo das emoções, da tensão e do investimento emocional progressivo. Ele não entrega o trono emocional cedo demais, ele conduz. E nesse controle silencioso, ele se torna o homem inesquecível. Agora você enxerga o que poucos homens no mundo sequer imaginam. Enquanto a maioria ainda se perde tentando decifrar o comportamento feminino com lógica rasa, você agora entende como o verdadeiro desejo e o envolvimento emocional feminino operam nos bastidores. As mulheres não perguntam diretamente se estão se apaixonando, seria expor demais o próprio jogo interno. Em vez disso, elas fazem perguntas disfarçadas, testes emocionais mascarados, buscando medir, com segurança, o nível de controle que você ainda exerce sobre a situação. Essas 3 perguntas que desmontamos aqui não são simples curiosidades. São verdadeiras sondagens emocionais que o cérebro feminino lança quando o desejo já está avançando, mas o medo da entrega total ainda trava a exposição completa. Cada vez que ela pergunta o que você pensa sobre ela, que futuro você imagina, ou se sente o mesmo que ela, o que está em jogo não é a resposta em si, mas a sua postura. É o seu controle emocional que define se o desejo dela vai se intensificar
ou se vai esfriar. Quem responde de forma desesperada entrega o poder. Quem sustenta a atenção amplifica o desejo. E é justamente aqui que o verdadeiro homem estratégico se diferencia. Ele não busca respostas perfeitas para agradá-la. Ele entende que o objetivo não é acalmar o emocional dela, mas alimentá-lo. Ele sabe que quanto mais ela investir emocionalmente, mais presa estará nesse laço psicológico invisível. Não porque foi convencida pelas palavras dele, mas porque foi arrastada para dentro de uma dinâmica emocional cuidadosamente construída. Ele se torna o centro do jogo, não por correr atrás, mas por comandar o ritmo, por manter a imprevisibilidade, por ser o homem que ela ainda não consegue decifrar por completo. E é esse tipo de posicionamento que torna um homem inesquecível. Não é somente beleza e dinheiro, não são flores nem jantares caros. É a habilidade de conduzir o jogo emocional até o ponto onde ela própria sente que precisa continuar investindo porque não quer correr o risco de perder alguém que não está inteiramente sob o controle dela. É nesse território psicológico que o desejo feminino atinge níveis de apego profundo. E você passa a ser não apenas o alvo da atração, mas o centro da fixação emocional. O homem comum continuará se perguntando por que as mulheres perdem o interesse, desaparecem ou simplesmente esfriam depois de tanto investimento inicial. Mas você, agora, enxerga o que está por trás da cortina. Você entende o mecanismo oculto que movimenta o desejo feminino. E quem entende o mecanismo, controla o sistema. Se esse vídeo abriu a sua visão e te entregou o tipo de conhecimento que 99% dos homens nunca terão, já deixa o seu like agora. Isso não é só um botão. É o combustível que mantém essa irmandade de homens estratégicos crescendo e espalhando essa mensagem para quem realmente está pronto para sair do nível comum. Se você ainda não faz parte da nossa irmandade, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui não tem achismo, não tem romantismo barato. Aqui é psicologia real, estratégia masculina e controle emocional aplicado. Agora comenta aqui embaixo. Qual dessas 3 perguntas você já ouviu de alguma mulher e não percebeu o real significado antes? Eu leio todos os comentários e cada um fortalece ainda mais essa comunidade de homens conscientes. E se você quiser apoiar diretamente esse projeto e ainda ter seu nome na tela final dos próximos vídeos, torne-se um membro oficial do canal. É o seu nome registrado entre os homens que não estão aqui por acaso. Estão aqui porque enxergam o jogo real. Aqui é o além da média. A maioria joga no escuro, nós enxergamos o tabuleiro inteiro. E é só o começo, meus irmãos.